Bom dia, pessoal. A aula de hoje está na apostila 2, é a aula 13 do setor A. O assunto: congruência de triângulos. Quando dois triângulos são congruentes? Só um detalhe: a palavra congruente em geometria substitui a palavra igual, certo? Não é correto, ao pé da letra, falar que dois triângulos são iguais. Então a gente diz que os dois triângulos são congruentes. Dois triângulos são congruentes quando você sobrepõe um ao outro e eles coincidem. Ou seja, dois triângulos. Eu fiz aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Repare o triângulo ABC. Tem um lado de medida A. Esse aqui tem um lado também de medida A. Este primeiro tem um lado de medida B. Este segundo tem um lado de medida B. Esse terceiro tem um lado de medida... Este primeiro tem um lado de medida C. E este aqui também. Então, os três lados são respectivamente iguais. Além disso, aqui ó, ângulo alfa, ângulo alfa, ângulo beta, ângulo beta, ângulo gama, ângulo gama. Então, dois triângulos congruentes possuem os três lados e os três ângulos respectivamente congruentes, iguais. Eu escrevi aqui, ó, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Acontece que em geometria dedutiva, né, o que a gente vê, você não pode pegar um transferidor para verificar se os ângulos são respectivamente iguais. Você não pode pegar uma régua e medir os três lados de um e os três lados do outro e verificar se essas medidas são iguais. Não pode ser assim. Você tem que demonstrar que os dois triângulos são congruentes usando casos de congruência. Caso LLL, lado, lado, lado. Você tem dois triângulos. Se você consegue demonstrar que os dois triângulos têm três lados respectivamente congruentes, de mesma medida, os dois triângulos são congruentes. Aqui, lado igual, lado igual, lado igual. Então aqui, ó, este lado, um risquinho, este outro, dois risquinhos, este outro e este outro, três risquinhos, só para identificar quais são os lados congruentes. Então, primeiro caso de congruência, lado, lado, lado. Segundo caso de congruência de triângulos, lado, ângulo, lado. Olha aqui, lado, um risco, lado, um risco. Ângulo, na sequência, hein? Na sequência. Ângulo, ângulo. Lado, dois riscos. Lado, dois riscos. Olha aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Dois lados e o ângulo entre eles. Terceiro caso de congruência entre dois triângulos. Ângulo, lado, ângulo. Eu vou ler isso aqui, ó. Dois ângulos e o lado entre eles. Repare, é só você olhar aqui com atenção e seguir a mesma sequência. Olha aqui, ângulo, 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 lado e ângulo. Ou seja, dois ângulos e o lado entre eles.
Quarto caso de congruência de triângulos: lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos lá. Lado, na sequência, ângulo e o ângulo oposto a este primeiro lado aqui que eu falei. Lado, ângulo e ângulo oposto a este primeiro lado. Existe também um caso especial, que é o caso hipotenusa cateto. Se dois triângulos retângulos possuem hipotenusas de mesma medida e um dos catetos de mesma medida, os dois triângulos são congruentes. Agora você deve tentar fazer os exercícios da apostila. Exercício 1 e 2. Do caderno de exercícios. Você deve tentar fazer os exercícios 1, 2 e 3 que estão na página 69. No caso de existir alguma dúvida, entre em contato comigo pelo plural.